Márcio Gerri, deputado federal pelo estado do Maranhão. Cadê o homem? Tá por aqui, hein? E aí? Acertei, hein, Felipe? Esperar o Márcio Gerri entrar, que eu não vejo. Quem vê o Márcio Gerri por aqui já dá um salve. Estamos aqui, hein? O pior que a Globo é ótimo. Salve pra Goiânia. Pode dar salve, Felipe, aqui? Nunca vi na TV do Mídia Ninja, rapaz. O bagulho é doido. E aí, Freitas, Real Hip Hop. Monitorando aqui o Márcio Gerri. Quem vê o homem por aí me avisa. Esse horário aqui é doideira. Márcio Gerri. Tá por aqui. Ah, o homem entrou. Aí vem. Meu líder. Tudo bem? Aumente o seu volume. Sua câmera. Agora falando. Tá me ouvindo? E aí, Zezé? Beleza, meu irmão? Tô aqui. Estamos aqui. Como é que tá aí no Maranhão, o lockdown? O lockdown tá aí? em plena ação. Inclusive prorrogado até domingo. Vamos de lockdown até domingo. Cara, Até domingo prorrogou? Tem sido produtivo, viu, Zezé? Tem sido bom. Desconfortável, sempre chato, mas necessário, né? Rapaz, aqui também tá nesse sentido. A dificuldade é que é uma troca de comunicação, né, cara, muito grande, né? O governo federal diz uma coisa, o governador e o prefeito dizem outra, isso prejudica pra caramba o isolamento social. E a comunicação que foi feita principalmente para a favela, eu acho que foi muito ruim, Márcio, porque primeiro a comunicação feita é uma comunicação meio álcool em gel, aí os caras não conseguem comunicar. A outra que eu acho que é um desconhecimento das áreas urbanas, onde a maioria da população, uma grande parte, né, da população não tem acesso à questão de saneamento básico, e água e sabão é uma coisa que mais ou menos 47% das pessoas não tem nem acesso regular, cara. Então, você tem que ter uma política do Estado de proteção social para essas pessoas, para mantê-las em casa. Porque parte da rapaziada já não tem nem como ficar em casa, porque vai ter que manter os serviços essenciais. O cara que limpa o lixo, o cara do posto, do supermercado, né? Então, você não tem isso. Aí precisaria da gente alinhar mais essa comunicação, principalmente porque tem dois comandos, os governadores, os prefeitos dão um comando, o governo federal dá outro. E ainda tem aquela parte da galera que não está acreditando que pega o vírus. Aí é que é mais grave. Tem uma turma que acredita realmente que não pega o vírus, mano. É horrível. Agora é isso, Zé. Tu começa com um tema que é um tema central, fundamental. Porque nós estamos numa pandemia gravíssima, em escala planetária, com forte impacto no Brasil, um país que tem núcleos populacionais precaríssimos em todas as regiões urbanas do país. Ainda não temos um comando unificado para enfrentar essa crise. Quer dizer, o presidente da República, quando fala besteira. Quando fala, atrapalha. Né? Mas ele insiste em ficar falando, tagarelando, bobageando, falando eguagem, como você viu nas minhas redes sociais, e atrapalhando muito. Então a gente tem assim, uma situação muito que se agrava. Passados já 90 dias desde a decretação do estado de emergência, a gente continua numa escalada, né, de agravamento dessa crise sanitária. E o que tu colocas aí é fundamental, quer dizer, era um momento assim de que tivesse ações coordenadas, convergentes e complementares, porque ficavam mais eficazes, porque ficavam mais baratas, porque teriam melhores resultados, né? E chegariam a mais lugares ao mesmo tempo. Agora você tem os estados se virando, nem todos, né? Porque tem alguns também que estão nessa vibe aí do Bolsonaro, alguns poucos, mas tem ainda. Os prefeitos se virando. E o presidente da República atrapalhando. O Maranhão, talvez os estados do Nordeste hoje são exemplos de como ele atrapalha. Né? O Maranhão talvez mais agudamente, porque aqui o governador teve que fazer uma importação criativa, digamos assim, de respiradores,
cada respirador salva vidas, e depois teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reaver respiradores que o governo federal confiscou. Vê se pode um negócio desse. Ceará, o Ceará também teve problemas parecidos, Pernambuco, a Bahia, quer dizer, situação grave. Então a gente tem que ir se virando, correndo atrás do prejuízo, alertando esse aspecto também, que muita gente não acredita, é fato. Aqui teve um estado de emergência e as ruas cheias de gente. Tu conhece bem São Luís, ali é a Rua Grande, uma das principais ruas do centro. Pipocando, os hospitais lotando e a rua cheia. Esse negócio, não pega em mim. E tragicamente, quando chega no vizinho, quando chega no amigo, no parente, é que a pessoa tem aquele estado de alerta. Mas, a parte disso, o que resolve muito são as ações do Estado, né? As ações da União, dos Estados, dos municípios, de maneira melhor. Mas eu acho que a gente tem avançado, né, no combate à pandemia, conseguindo criar mais formas de atenuar essa grave crise sanitária. Pelo menos tem uma coisa de São Luís agora. Tem uma coisa agora que eu acho que é um maior debate para se construir, a narrativa é importante, é que a gente tem que desfazer a mentira que inventaram entre a rivalidade de saúde e economia, cara. Essa é uma mentira das maiores, né? Porque se as pessoas saem na rua e se contaminam, as que tiver dinheiro quando tiver doente só vão comprar remédio. Porque para comércio elas não vão, consumir elas não vão, nem para trabalhar também elas não vão. Então você vai ter o sistema de saúde em colapso e a economia também. E o que não é dito, por isso que eu digo que a comunicação tem que ser mais clara e mais direta, é que quanto mais se demora a cumprir o isolamento, olha como é doido. A Suécia, ela adotou o contágio em massa. Deu lá um monte de gente que morreu. A Ásia já adotou o lockdown e o isolamento. A economia sofreu. O Brasil não está fazendo nenhum dos dois, cara. É inacreditável. Então, você vai ter um prejuízo na saúde e na economia. Então, é muita loucura. Tem que comunicar urgente que essa divisão de economia e saúde, isso é uma mentira. Isso não existe. Não existe. Os setores essenciais que tem que funcionar, tem que proteger o trabalhador, cara, porque é um negócio maluco, bicho. Outro dia, no debate na TV Câmara, está lá ainda no YouTube da TV Câmara, no portal da TV Câmara, eu debatendo com um deputado do PSL, o Vivo Nunes, do Rio Grande do Sul. Está dizendo que o teu áudio está ruim, Márcio. Tem que chegar mais perto do fone, alguma coisa. Vamos lá. Melhorou? Acho que vai. Continua aí. Então, aí o Vivo Nunes falou assim, olha, essa doença, ela só mata quem já vai morrer mesmo. Entendeu? Uma visão que está por trás dessa visão do Bolsonaro, dessa turma de bolsonarismo aí. Quer dizer que é um negócio grave. Eu disse, deputado, até quem está para morrer tem o direito de tentar sobreviver. Então é um negócio muito, muito grave dessa negligência do Estado brasileiro de não optar nem por uma coisa nem outra, como tu apontaste aí. Não há uma ação visível da União no que diz respeito ao combate à pandemia. Porque o Bolsonaro se apegou no quê? É uma gripezinha, é um resfriadinho. Aí depois foi para a rua, depois a economia. Porra, não tem economia sem ser humano. Aquele idiota lá da Abrinq foi dizer que estava preocupado com a morte dos CNPJ. Como se fosse possível ter CNPJ sem ter CPF. 12 mil CPF extintos no Brasil. Quer dizer, esse debate revelou também uma brutalidade assim, de alguns setores, de algumas pessoas que deveriam ter responsabilidade com a saúde dos seus semelhantes, né, da sociedade de um modo geral. Então, isso é muito grave. Né? Essa questão da negligência, da incapacidade gerencial, da má vontade, da irresponsabilidade do governo federal. Você veja a patetice do atual ministro. Né? O atual ministro que está numa entrevista e não sabe que uma decisão importante da República acaba de ser tomada em uma atitude ilegal, só para fazer provocação. Né? Com o negócio das barbearias, não sei o que, das academia de ginástica e por aí vai. Enfim, é esse quadro que temos. Eu acho que a gente tem que insistir muito na... O PCdoB fez uma proclamação importante que eu achei no nosso Comitê Central, que é defesa da vida e denúncia do mensageiro da morte. Nós temos que continuar lutando, buscando, ajudando o setor público
as entidades da sociedade civil a encontrarem caminho de atenuar a pandemia, mas não podemos pegar mole com essa pulsão genocida que tem o Bolsonaro e o seu séquito, né? A sua horda sei lá do que. Tem uma coisa que eu estou conversando muito, as pessoas têm perguntado para a gente montou uma rede de 5 mil favelas, está aí mais ou menos 100 mil pessoas na rua, nesse trabalho que a gente já fazia, que só teve que converter a matriz de atuação para trabalhar contra o coronavírus. Mas quando é que volta à normalidade, quando é que tudo volta, eu disse, não quero que volte não, porque a indiferença ao que era normal é que nos trouxe até aqui. Então tem um estado de desigualdade aí pesado, vindo à tona com o Covid para todo mundo. E existe uma agenda pública que está conseguindo pautar o mundo político, o mundo jurídico, que é a agenda do enfrentamento da desigualdade. Até setores do empresariado estão juntos. É necessário denunciar os que demitem as pessoas, igual o cara do Madeiro, que com 7% poderia ter mantido os trabalhadores por um ano em casa, mas tem Luísa Trajano, Grupo Pão de Açúcar, que não demitiu ninguém, está pagando salário e segurando uma onda. Então, há a centralidade do debate da inclusão, do dinheiro público para o SUS, para uma série de agendas que até então estava fora do debate, que está de volta. E eu acho que a gente não está aproveitando mais, porque o STF regulamentou a atividade essencial das empregadas. A Câmara aprovou o dos 600, que o governo federal queria 200, que já está sendo pago, mesmo com um monte de problema, mesmo com 3 milhões de pessoas ainda não recebendo. Agora o Senado está discutindo que a renda emergencial será permanente. Então, você está vendo gente aí que votou no teto de gasto, gente do campo da direita defendendo taxação de lucro e dividendos. Então, assim, há uma agenda de enfrentamento da desigualdade que está bem na pauta. Eu sinto pouco aproveitamento disso. E é uma coisa que eu estou sentindo aqui na ponta, que está super pulsante, as pessoas estão querendo, não tem nada mais importante do que comida na mesa, dinheiro no bolso e proteção de saúde, cara. Isso é importante pra caramba. Claro, eu acho, Zezé, assim, que tem muita coisa que a gente está no meio do furacão, no meio de uma tempestade. Ela vai passar, com fé em Deus, ela passa, quanto mais a gente se preparar e as ações derem certo, mais rápido ela passa, e tem muita coisa para ser vista e revista e reposicionada. Você veja, o sistema econômico mundial fragilizado, né? Aquele negócio do que, bem, tinha uma realidade aí que não era uma realidade capaz de ter sustentabilidade para os seres humanos do planeta Terra. Há uma coisa grave aí, quer dizer, uma economia incapaz de se organizar, de se contrapor de maneira mais eficaz para proteger emprego, proteger qualidade de vida num momento como esse. Segundo, um sistema de saúde precário em escala global. Né? Você veja o que acontece com os Estados Unidos, veja o que acontece com países centrais europeus. Quer dizer, você está ali preparado para uma certa normalidade, entre aspas. Mas você está preparado para prover condições dignas de vida de maneira universalizada. Então, tem muita coisa que é preciso a gente realmente refletir muito no pós-pandemia. Já de agora, mas sobretudo no pós-pandemia. De muitos rearranjos. Né? Por exemplo, fica cada vez mais imoral, cada vez mais escandalosa a concentração de renda. Né? Fica cada vez mais absurda a negligência no que diz respeito à universalização do sistema de saúde. Você veja o caso aqui do Maranhão. O governador Flávio Dino baixou um decreto de requisição de leitos privados de UTI e de leitos clínicos. Rapaz, precisa ver. Aí começa a fake news. Vai tirar o paciente que pagou o plano de saúde para colocar o cara que não tem dinheiro. Já começa a barbárie daí. Uma mentira, que ninguém vai tirar ninguém de leito, mas com essa raiva de fazer com que o cara que vai morrer lá não sei aonde possa ir para o leito de UTI do plano de saúde. Entendeu? Então tem a fake news sobre isso aí, mas tem sobretudo preconceito social, mesmo num momento grave como esse. Então acho que a gente está assim, no meio dessa confusão, sofrendo muito com ela, né? Lutando todos os dias assim, para ver cada um no seu espaço, como é que atenua isso. Nós temos Estou perguntando se tu tem um fone aí, um fone de ouvido. Fone de ouvido. Que não estão escutando legal. Tá ruim aí? Deixa eu botar aqui um. Bote aí. Tá dando interferência, acho que é a antena. Fala aí. Agora?
Oi, Agora tá câmbio. melhor. Melhorou? Agora tá melhor. Ah, Ouve sua perfeito. voz agora de cantor. Porra, cara, agora sim. Tava até vendo uma foto aqui, eu e Preto Zezé preparando um som pro Dexter cantar. Essa foto existe, lá na cidade operária, lá no Parque Ambiental de Itapiracó, na verdade. Pois é, Zezé, então eu estava falando aí, turma, que está aí com a gente, sobre esses pressupostos todos de civilização, de mundo, que nós vamos ter que encarar também nesse pós-pandemia. Né? Só para não perder aqui o gancho, eu tenho falado muito nesses debates, nesses bate-papos todos, algo que me parece muito assim metafórico do momento, né? Agudamente e angustiantemente metafórico. Veja, a pandemia do coronavírus, ela nos priva de algumas coisas básicas. Ela nos priva de um simples aperto de mão, de um abraço, de um beijo, de um convívio social. Há de ter algum significado para a civilização mundial, né, a privação disso. E nós, privados do beijo, do abraço, do aperto de mão e do convívio, ainda tem gente que não consegue ter, para usar um termo do presente, empatia alguma com o seu semelhante num momento como este. Como é o cara da briga e dizer que é mais preocupado com CNPJs do que com CPFs. Então afloram muitas coisas negativas, mas ao mesmo tempo, Zezé, afloram muitas coisas bonitas de solidariedade, de fraternidade, de valores que podem também recompor um certo estágio civilizacional para o mundo, né? Tem uma coisa que eu acho que é essa questão dos valores, que vai revelar muito do Brasil. Quando é que você acha que vai sair melhor e tal? Rapaz, quem é ruim vai ficar ruim, que os bons vão ter que se ajudar para não pirar e nem... porque quem é ruim já vai ficar pior, macho. É verdade. Não tem nada para dar, dá o que tem, né? Aqui mesmo, um debate entre mães e filhos de uma escola rica, uma mãe dizia que o filho não podia se misturar com o filho da mesma escola, tá? Só que em bairros diferentes. Uma mãe dizendo que o filho dela não podia se misturar porque o nível delas era outro, para se misturar com os filhos de outra escola. Então, uma pessoa dessa não tem saída. Nem o Covid, eu acho que pega nela, de tão ruim que ela é. E aí, cara, a gente tem que pensar também, que eu acho que uma coisa tá bacana da gente fazer, esse grande mutirão, entendeu? Tá aparecendo muita gente de muito que é lugar, de lugares que a gente não esperava. E eu acho que essas pessoas vão juntar num bonde, aí, num bloco, dessa agenda pública, que eu estou chamando de agenda pública, porque todas as iniciativas que eu citei, que o parlamento, o judiciário está sendo pautado, foram agendas que vieram da sociedade, não foi o mundo político, não foi os movimentos sociais tradicionais, foi a sociedade organizada que retomou, porque fazia tempo que a gente estava, né, no baixo astral, numa defensiva, numa coisa meio esvaziada, e aí retoma essa agenda que está a bola pulando o tempo inteiro, só para chutar e ser gol. Então, quando tu vê cara do centro, cara de direita propondo taxar fortuna, agora dá até para pensar que o comunismo realmente chegou agora, mas não chegou ainda não, né? Chegou não. Mas, assim, está precisando de um movimento, assim, a gente está vendo que dá para manter junto esses setores para a gente caminhar no meio dessa tempestade. Porque está tendo o problema do Covid agora, o pós, só para você ter ideia, pense, porque assim, para quem tem algum dinheiro, alguma coisa para ficar em casa, que a massa trabalhadora está mantendo a quarentena possível de quem pode, o isolamento social de quem pode ficar em casa, porque tem a galera que nem pode. Mas para quem está ficando em casa, quando você está com seu filho, é um home office. Com uma mãe de favela, que a gente está com essa ação das mães da favela, é mais um dia sem ela trabalhar e com o menino em casa. 87% delas, segundo a pesquisa que a gente fez, elas não podem trabalhar para arrumar renda. E ela só tem mais um mês de dinheiro. Já vai começar a ficar sem pagar as contas. Então, as pessoas precisam ter um outro olhar sobre isso. E a gente manter... Eu acho que essa coisa, sociedade civil, um setor mais sensível do empresariado. E esse grupo agora de... Eu estou participando de um grupo que está a Mônica De Bolle, que é uma economista, que está muito... Tem umas coisas bacanas que ela está refletindo. A Tati Rock, que é da Rede Brasileira de Renda Básica. Então, assim, são pessoas que estão se aproximando, muito bacana, e dando elementos para ação concreta muito importante. A gente retomou grupos que pensam, que elaboram teórico, aproximou a economia de uma vida mais próxima, mais prática, né? E da ação social na ponta. Então, acho que manter essa turma junto
ir pautando nesse eixo. Eu acho que uma das pautas agora é amplificar o coro no Congresso ali da permanência da renda básica, entendeu, Márcio? Hoje eu acho que é uma agenda, essa coisa dos tributos já foi um avanço, aqui no Ceará deu gás, diminuiu a conta de energia, principalmente dos mais vulneráveis, né? Tem essa questão dos alimentos e tal, mas tem que começar a pensar aí essa questão da renda, que eu acho que ela mexe com a estrutura inteira, para a gente começar a pensar e pautar isso. Olha, Zé, tu colocas uma coisa que eu acho que é fundamental de ser assim, sublinhado, assim, de ser grafado para a gente guardar para daqui a pouco, que é essa questão da renda básica. Porque, de fato, ele é absoluta, esse é um debate fundamental. Quando esse debate chegou na Câmara agora, de maneira, já no Covid, né, muitos de nós a apelidamos de Lei Eduardo Suplicy, pela histórica luta que ele faz pela renda mínima no Brasil. Então é muito importante esse debate para a gente, porque assim, as vísceras da desigualdade social brasileira, elas estão ainda mais expostas, né? Nós temos uma pandemia que agrava isso, mas a pandemia agrava, ela não cria. As vísceras da desigualdade social brasileira estão aí para todo mundo ver. Mais gente está enxergando. Isso é fato que tu colocas, isso é muito importante. E mais pessoas podem se solidarizar, se engajar, ter uma visão humanizada desse processo todo de que a gente precisa instituir direitos, justiça, igualdade. Esse é um debate que tem que sair de uma agenda só do campo progressista, do campo da esquerda, que tem que juntar as pessoas que têm sensibilidade, alargar a percepção, né, das pessoas para essa disparidade imoral, iníqua que há em nosso país. Então, eu acho que essa questão da renda básica, tu colocas aí, e de fato é um debate fundamental para que a gente não trate isso apenas como uma política atenuante de um estado de guerra. Que a gente possa extrair disso uma política permanente de assegurar direitos, de proteção social, de fazer com que a gente tire, me permita a expressão, algum proveito positivo, se é que pode se chamar assim, mas em termos comparativos, dessa imensa tragédia. Nós não vamos, todos enquanto sociedade, morrer com a tragédia, graças a Deus. Muitos, infelizmente, já morreram, outros tantos estão... Enfim, é uma situação de saúde gravíssima, mas nós temos que ter uma esperança mobilizadora, né, uma energia mobilizadora, um compromisso social renovado, ativo, para ampliar, inclusive, essa agenda de direitos, né, de desconfiná-la, né, porque ficou feio no Brasil nos últimos tempos, né, uma certa elite cada vez mais voraz, né, os setores médios também absolutamente distanciados. Né, Márcio, estão falando que o teu áudio está picando. Tu quer sair e entrar de novo, rapidinho? Vamos fazer isso, então. Fala aí, sai e entra de novo, que eu te chamo aqui. Tá. Bora. Eu acho legal quando o cara chama a galera de comunista de iPhone, ele parece um capitalista de Samsung, pô. É legal demais. É cada piada pronta nesse país, Brasil. Márcio Gerri, volte de novo. É legal, a gente fala as elites econômicas, o cara tem um carro parcelado, comprado de 50 para... Ó, o cara botou até melhor a imagem, botou até mais bonito, pô. Eu até estava falando aqui quando tu saiu, e um cara me falou, os comunistas de iPhone. Eu falei, pô, ele deve ser um capitalista de Samsung. É legal, melhorou. O cara comprou o carro parcelado e 72 parcelas e tá comendo só arroz com ovo para ter o carrão, aí ele acha que é com ele. É engraçado demais, mano. Ei, eu fechei... O momento é ruim. O momento de transtorno mental é grande, viu, no Brasil. É grande. Eu fechei a janela. Eu não sei se o ruído era o vento, entendeu? Rapaz, é interferência. O povo tá falando que tá tendo interferência aí nas coisas, né? Tá tendo várias interferências. Cara, até no Jornal Nacional ontem, interferência. Pô, então é o cara lá. Como é que chama o cara da ABIN lá do Bolsonaro? Sei lá, quero nem falar nesses homens. O cara ativou, tem que grampear nós também. Ana, olha, dá um oi aí. Melhorou o áudio aí, Ana? Tá ótimo agora. Ixi, é porque eu fechei a janela, cara. Aqui tem um vento da porra. Aqui. São Luís é uma cidade... É o vento aí que interfere? É o vento aqui que interferiu, pô. Mas eu estava falando, Zezé, dessa coisa de mais pessoas perceberem a gravidade dessa nossa horrenda exclusão social, ou seja,
essas vísceras da desigualdade expostas, né? Então a gente tem realmente que juntar forças e energias, novas formas de atuação, abrir mais os braços, ampliar mais as forças, estacionar menos no passado, porque tem muita gente que estacionou no passado recente e não consegue enxergar o futuro. Só quer que venha para a roda quem estava com a gente na roda anteontem. Só que tem gente que não estava com a gente anteontem, estava contra a gente, que hoje está querendo vir com a gente. E eu não tenho a menor raiva deles. Entendeu? A história vai julgá-los, mas nós temos que nos dar as mãos e nos juntar, olhando para frente, para o presente e para o futuro. Entendeu? Eu acho, então, que essas energias têm que ser bem canalizadas com esse foco, que é o foco absolutamente dirigido para essa questão da desigualdade social. Porque a gente vai também entrando naquela normalidade do que é anormal. Então tá aí uma situação absurda, né? Então, Zezé, pra vocês terem uma ideia, hoje, no Maranhão, foram criados, por causa da pandemia, 3 vezes mais o número de leitos de UTI no setor público. Entendeu? Já se passa de 1.000 leitos clínicos, né, novos. Entendeu? O pós-pandemia tem que incorporar isso tudo. Entendeu? Como? Com a saúde subfinanciada. Então, emerge disso o quê? Nós temos que colocar como questão central o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, para dar conta de ampliar as ofertas após a pandemia. Entendeu? Enfim, tem muita coisa para a gente realmente lutar muito aí juntos. E juntos com o pessoal que está na Argentina agora, como o Rogério Tomás Júnior, cearense e maranhense, que nem como o Zezé jogou basquete também, que acaba de aparecer aqui na tela. Esse está monitorado. Tem um outro elemento que é interessante também, é que assim, eu gosto muito da ideia de exército, né? Porque cada um exerce uma função. Rapaz, a Neide falou aqui, Zezé, desculpa, que não era a janela, porque é o meu microfone mesmo. Continua ruim aí, pô. Microfone, é? É porque ela é comunista da Samsung, pô. Eu vou tirar o microfone aqui. Vai lá. Sim, é o microfone. E agora, sem microfone? Cris, melhorou aí? Agora ficou mais distante o som. Foi. Rapaz, que azar. Então, bora. No dia que eu consigo falar aí, do Zezé... No balançado da carroça, os cocos se ajeitam, como dizia minha avó. Tem uma coisa que é interessante também discutir, é que assim, a gente que está principalmente na linha de frente de um movimento de solidariedade muito grande, somente de grandes empresas, para nós é importantíssimo que o fato da solidariedade, da comoção, ela não neutraliza, ou seja, justificativa, para a gente não falar das desigualdades que nos trouxeram até aqui. Porque embora a gente esteja todo mundo no mesmo mar tumultuado, na mesma tempestade, a gente não está no mesmo barco. Tem gente que, inclusive, nem barco tem, não tem nem boia. Né, cara? A gente está fazendo o projeto do Mãe da Favela, bicho. Está chegando em lugar, 120 conto por mês, bicho, é uma boia no meio de um afogamento, não é para resolver a vida. E o desespero das pessoas, cara, assim, a gente chega com a cesta básica, a pessoa começa a chorar, desespera, a gente chora também. A realidade violentíssima, né, cara? O país com 14 milhões de desempregados vai aumentar com a questão da pandemia. Então, mas é que assim, a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, não no mesmo barco. Isso quer dizer o quê? As condições de se defender, de se proteger, inclusive neste mar, tem gente que está de jet ski, de lancha, fazendo churrasco, enquanto outros não tem nada, estão morrendo afogados, sem ter direito a um respirador, morrendo sem ar, literalmente. Então, assim, é necessário também esses avanços que a gente está conquistando, a gente dialogar com a população, e a população está mais aderente a discussão política da agenda de igualdade, da agenda de inclusão, no enfrentamento da desigualdade, porque nunca se teve tão claro. Você vê os Estados Unidos, a economia mais rica, está morrendo um monte de gente, e os caras não têm um SUS lá, e é o SUS mesmo cambaleando, baleado, quebrado, que está segurando uma onda danada. Então, os profissionais, os trabalhadores da saúde estão de parabéns, porque está segurando uma onda que é inacreditável, bicho, é zona de guerra. A gente tem grupos aqui de médicos solidários que fazem consultório online para fazer consultórios para a galera que está com transtorno psicológico, síndrome do pânico, ansiedade, na questão da saúde mental. É uma galera massa, mas que ainda está tendo tempo de cuidar de outras pessoas. Então, assim, a gente tem que ter uma política também de proteção e de cuidado desses cuidadores, né, cara? Porque eu acho que a gente teve avanços até aqui na agenda de inclusão social, porque até a pandemia estava se discutindo mais repasse de dinheiro para as corporações, para os bancos, mais acumulação de dinheiro na mão de quem já tem, privatização,
proibição de investimento em recurso público, o vírus meio que virou a agenda de cabeça para baixo, cara. Então a gente tem agora que essa onda, agora essa tsunami grande que está rolando aí, estrategicamente agora é importante agregar todos os setores sensíveis a essa agenda. Porque senão ele vai ficar isoladinho de novo, voltar para o isolamento, para aquela guerra, todo mundo querendo saber quem é o cara da vanguarda, quem vai ser o líder, que vai ser o candidato. Eu acho que é o contrário. A política que nos interessa agora é a política que vai servir para a nossa agenda de igualdade e de enfrentamento dessa crise grave. E aí, meu amigo, Rodrigo Maia aprovou nosso projeto de 600, é nosso aliado. Alcolumbre vai agora botar a renda permanente para ser votada, e todos os senadores que votarem a favor são nossos aliados também. Tem que ter claro o que é a agenda política, é a agenda da sociedade, a agenda pública, que tem que pautar a política agora. Se a gente perdeu, tenho falado muito para alguns parceiros políticos, esse pulo do gato que está sendo dado, essa bola pulando no nosso colo agora, eu não sei se a gente recupera mais, a bola está pulando, e é hora da agenda da sociedade retomar para as pessoas, porque eu tenho o seguinte, parte de apoio a essa situação, ela tem base na raiva contra a política, a negação da política, porque a política não tem se aproximado da vida das pessoas. Parte também uma rejeição muito à mídia, que fez vários comportamentos estranhos durante vários períodos e se perder a sua credibilidade. Parte dos projetos que estão voltados só em torno de personalismo, de messianismo e de figuras únicas. E a sociedade, movimentos sociais que ficaram muito aparelhados às estruturas de partido e esqueceram de trabalhar com a sociedade, porque os partidos, preocupados nas eleições, se aliaram às igrejas evangélicas no momento. Agora que rompeu, parece que os evangélicos é tudo cão. Eu acho que não. É uma crítica desonesta que se faz à massa evangélica, que, inclusive, no Brasil, se você analisar a história nossa, essa agenda de austeridade neoliberal perderam 4 eleições. Tiveram que ir para o tapetão para ganhar uma, e essa agenda evangélica estava com a agenda progressista. Ela não estava contra nas 4 eleições. E agora nós estamos esculhambando os evangélicos, dizendo que eles não prestam, que são porra nenhuma. Tem que dialogar com essas pessoas, até porque não tem como discutir política no Brasil sem eles. Estão fazendo ações assistenciais e estão cuidando da área urbana. Quando abriram mão de fazer um diálogo, de entregar para esses grupos religiosos, não os evangélicos, mas os líderes, que estão vendendo, inclusive, grão por R$1.000, dizendo que curou Covid, que deviam ser presos, o charlatanismo. Quando abandonaram isso, foi que a política se esvaziou. Está voltando agora a fé na política, porque tem utilidade na vida das pessoas, a fé em lideranças políticas que vão conseguir encampar essa agenda que a sociedade está botando a bola para pular. Então, acho que vem aí, cara, uma nova visão. Eu não acho que se cabe, eu fico vendo aqui a esquerda perdendo tempo, discutindo quem é o nome, se é fulano, se é Beltrano. Eu lamento dizer, para a massa que está lá fora, no mundão, fora da bolha, ela não quer nem saber de nada do que está se discutindo de eleição, está preocupado em comer, botar dinheiro no bolso e ter o mínimo de saúde. Então, aproveitar isso, dialogar, eu lembro até do Lênin, né, com pão, paz e terra. Agora é a hora da gente começar a construir, trazer de volta, né, cara, refazer essa relação, que houve um divórcio violento da massa com as políticas progressistas por causa desse tipo de conduta. Então, a gente tem que pensar como é que discute com essas questões, como é que a gente percebe religião como espaço de acolhimento, para não ficar aquele discurso de que o Estado tem que se misturar com a religião com a política, mas como é que a gente vê todas as religiões como ambientes de acolhimento, como é que a gente vê as organizações de base como parceiras de um processo e não como bucha para ficar de massa eleitoral, de manobra. Então, assim, tem umas reflexões boas que estão passando agora na nossa frente e agendas que estão pulando só para a gente chutar para dentro do gol. Eu sou super, nesse aspecto, otimista, apesar do caos que está instalado. Eu acho assim, Zé, eu repito sempre que quem é revolucionário tem que sempre ser otimista, esperar que as coisas sejam melhores por construção nossa, consciente, fraterna, solidária. Nós temos nós temos uma situação global para reorganizar, para rearranjar, porque rigorosamente há um grau de imprevisibilidade muito grande como que será o mundo daqui a pouco, depois de amanhã. E nós temos que, desde já, colocar um pouco de nossas pilastras para isso aí. E tem algo que é fundamental, que é absolutamente central, que é a nossa capacidade ou não de organizar o povo, né? O povo não é um número, não é um quantitativo. O povo é Dona Maria, seu João, com seu direito. Com direito ao SUS, com direito à escola, com direito à aposentadoria digna, com direito à qualidade de vida.
Então, assim, tem muita coisa que ruiu, como nós falamos há pouco, nessa pandemia, está ruindo. Então, nós temos que fazer assim, nós temos que ter uma visão muito fraternal e muito generosa e muito para fora da caixinha tradicional. É isso que tu disseste. Vamos lembrar aqui Deng Xiaoping também, para já citar Lenin, para eu não ficar atrás de citar o Deng Xiaoping, para juntar a União Soviética com a China. Quando ele falava sobre a cor do gato. Não quero saber a cor do gato, eu quero saber se esse gato come rato. Nós estamos precisando, no momento presente, de gato que coma rato. Gato de uma cor, gato de outra cor, gato de outra cor. Nós precisamos juntar, constituir na prática a frente ampla. Nós temos que juntar pessoas que têm um compromisso com a democracia e têm um compromisso com os direitos humanos e têm um compromisso com os direitos sociais, com renda, com emprego, com salário decente, com segurança, saúde e educação. Há muita gente com essa agenda, né? Então nós temos que resgatar essa agenda, dando a ela uma dimensão ampla, organizadora, mobilizadora, capaz de mexer com o imaginário das pessoas. A coisa que mais me angustia, quando eu entro no grupo de WhatsApp da minha querida Paulina, que o Danilo me lembra aqui agora, Danilo Moreira, aí eu vejo lá, rapaz, meus colegas, todos ficaram, muitos deles, defendendo a agenda dos milionários, entendeu? Defendendo a agenda dos ricos, defendendo a agenda do preconceito social, racial, enfim, regional. Essa agenda maluca que se organizou em torno dessa deformação histórica chamada bolsonarismo, essa tragédia histórica brasileira. Zezé, eu lembro muito de 2013, quando dois serviços secretos respeitados do mundo disseram à presidenta Dilma que o Brasil ia passar por um grave ataque cibernético. Esse negócio da guerra híbrida, isso não é que é literatura de filme, isso é uma realidade. O mundo em reorganização em escala global, mercados sendo adicionados, domínios políticos sendo adicionados, protagonismos caindo e outros emergindo. Quer dizer, e o Brasil um pouco no meio disso. Passados esses anos todos, 7 anos, a gente vê uma escalada horrível de negação de direitos, de golpes, de rasgar a Constituição. Pô, a gente chega numa situação que o presidente da República é um ponto mais desrespeitador da Constituição. Ele, o cara que está investindo da autoridade primeira de preservar a Constituição e as leis que sobre ela fez juramento, mas todo dia a nega, a agride. Quer dizer, nós precisamos ver essa questão da democracia, que é muito importante, a questão da economia, não na visão que eles falam, mas na visão da economia que gera riqueza para todos. Nós temos, portanto, uma pauta gigantesca. Agora, tu tens razão. Essa pauta vai virar digressão sociológica se ela não conseguir resolver algo. A unidade do povo, a unidade ampla, a unidade dos atores políticos, debater menos filigranas e debater mais o que interessa. E o que interessa é direito para o povo que não tem direito. É isso. Tem outro elemento também, assim, que as pessoas estão se debatendo muito aí agora, que eu acho que é preciso entender para poder conversar, né? Assim, a história eu fico vendo que eu estou falando da eficiência do Estado agora. Não tem eficiência. Quando esse discurso da eficiência da gestão, aí vem aquela conversa do Estado eficiente, está funcionando, Estado mínimo. Na favela o Estado já é mínimo, cara. Já não tem direito de quase... É negócio absurdo. E a favela está pagando a conta da pandemia. A favela está trabalhando para existir um mínimo de isolamento social. Então, já tem um setor que é historicamente, socialmente isolado do seu direito. E uma discussão que eu acho que é boa agora, muito bacana, da gente retomar, é como é que parte dos setores populares chegaram a esta agenda, certo? Então, você tem um histórico, mais ou menos, das políticas públicas do campo progressista, e a figura do Lula era muito emblemática, ele era muito carismático, se comunicava bem e tal, era o paizão, estava todo mundo no colo e tal, que de repente tem esse tumulto todo, a economia fica ruim, a Dilma pega esse baque também, tem um golpe da Dilma, vira tudo uma bagunça, e o povão, meio que, o nosso povo também, ele curte muito essa coisa do cara que salva, do cara que ajuda, do cara que acolhe, né? E de repente estava uma zorra, o Lula era aquele cara, mas ficou uma zorra, precisa alguém para botar a ordem. E aí você tem o ódio da política, você tem a desconfiança da mídia, você tem a descrença em parte das instituições, né? Você tem uma ausência de política pública. Aí vem um cara que diz o seguinte, mas você ainda tem a ascensão das mulheres,
você tem ascensão de negros, de grupo LGBT. Então você tem aí um sentimento conservador, que o Brasil é, apesar do cara de ter o sentimento conservador brasileiro, apesar de querer social, mas você tem esse pensamento forte no Brasil que se fortalece quando esses grupos, que são, do ponto de vista dos costumes, não aceitos, eles ascendem ao centro de decisão de poder e de visibilidade. E aí vem alguém que diz o seguinte, ó, a violência aumentou também, que eu acho que é outra agenda de segurança pública que daqui a pouco a gente vai ter que retomar, porque, por exemplo, no Ceará, o vírus e a violência estão matando quase igual aqui, estão correndo pau a pau. Mesmo número de homicídio do mês passado. E aí a gente tem que saber como é que chegou, onde é que chega esse caos total. Chega num discurso de ordem, com arma, e daquele símbolo, daquele macho fragilizado, ressentido, porque mulheres, porque negro, porque grupos sociais pobres tiveram direitos, e esse pensamento conservador. E aí você vem alguém que resgata isso. Então eu não acredito que foi só o WhatsApp, que foi só Steve Bannon. Existia um sentimento aí e foi incorporado nesse discurso bélico, e as igrejas foram incorporadas também com a ideia da família, porque só com o discurso da família religioso é que pode justificar ao mando do homem, o patriarcado, e tem um discurso bélico armado com discurso. E aí entrou aí dentro, disfarçado, a agenda de austeridade, que perdeu 4 eleições para nós. O campo progressista ganhou 4 eleições da agenda de austeridade no Brasil. Então é preciso entender um pouco isso, para entender o que está acontecendo, para não ficar também achando que já vai cair tudo, que vai, não. Esse sentimento é pesado. Por que eu acho que é importante essa agenda dos direitos? Porque mesmo sendo esse público conservador, inclusive eu estou até pensando como é que esse cara está agora, que ele voltou acreditando que ia ter uma arma para botar moral na vagabundagem e ele ia ter dinheiro para voltar a ser o provedor da família, o macho que manda. E ele não está sendo nenhuma coisa porque está tendo desempregado e nem tem dinheiro para comprar o revólver. Deve estar cabeça virada. Eu me solidarizo até com ele nesse momento de transtorno generalizado, que deve estar ruim. Mas acho que é nessa brecha agora que a gente tem que entrar, Márcio, para fazer uma leitura em ultradireita, ele incorpora bem esse discurso contra tudo. E a população está puta mesmo com tudo. Eu acho que esse discurso da corrupção foi vulgarizado, deixaram entrar no falso moralismo. E aí a grande corrupção das corporações, das licitações, ficou de lado, ficou naquele discursinho da vaga do carro, não sei o quê, quando a grande licitação, que leva bilhões, a apropriação dos recursos públicos pelas corporações não era tida como uma corrupção. E agora a gente viu aí nos escândalos das empresas comprando os partidos, né, a democracia, a gente votando, mas os caras que mandavam, com todos os partidos sendo pagos por eles para votar no que eles queriam. Então, assim, tem alguns elementos para a gente refletir, para a gente não embiocar de novo no mesmo erro, para a gente poder dialogar com a população que, embora seja conservadora nos valores, ela quer uma agenda social, ela quer mais... Todo mundo está querendo mais UPA agora, todo mundo está querendo mais SUS, todo mundo está querendo mais dinheiro agora para bancar, ampliar as bolsas de direito. Então, assim, há uma população ansiosa por políticas públicas de inclusão contra... E aí acaba com fome, meu amigo. Eu estou vendo aqui, ó, mesmo com a força das igrejas, o cara está com fome desempregado e o cara liga as... Eu quero fazer uma instituição de cesta básica para os irmãos da igreja, a gente tem fé e tudo, mas está provado que a fé sem obra é palavra morta. Então, até com esse público que dizem que é o mais fechado, há como dialogar com a agenda concreta. Agora, não dá para ficar chamando esse público só de 4 em 4 anos para a eleição. Tem que ter uma agenda próxima, uma agenda de resultados concretos, né? E isso não é só uma tarefa... É uma tarefa, assim, que eu acho que é de todos os setores da sociedade que tem identidade com o programa da igualdade social, o programa da oportunidade para todos, digamos assim. Né? E isso aí se corporifica também em políticas públicas. Né? E aí entra um papel fundamental que são os governos, né? Esses governos que têm uma agenda progressista, uma agenda voltada à questão dos direitos. Nós temos, de fato, que fazer esse balanço. Agora, o Zezé coloca algo aí que, assim, que é um programa de debate, uma coisa que tem muitas variáveis, que é uma coisa ampla, né? E muito importante. Agora, sim, e que mostra que a gente realmente tem que ter muita rapidez, argúcia, para pensar saídas no curto prazo, pós-pandemia. Porque também, se a gente ficar amaciando muito o problema, os outros vão resolver da forma deles. Essa é a questão. Se a gente amaciar muito o problema, o tal mercado vai ficar mais voraz e vai aumentar a desigualdade. Porque o mercado, os capitalistas são cegos. Acendei a luz aqui rápido. Aquele cara que verbalizou a ideia
do CNPJs, ele falou uma coisa que expressa o pensamento de muita gente que está, por exemplo, fazendo, como eu vi numa cidade nossa aqui do interior, uma cidade fazendo um grupo de empresários, pequenos empresários, fazendo mobilização de rua para reabrir os comércios. É claro que eles não vão para a linha de frente, eles vão botar os servidores dele, que eles estão nem aí. É aquela questão da empregada doméstica que teve o primeiro caso de Covid no estado do Rio de Janeiro, que foi um caso famoso, né, que ela foi diagnosticada, enfim, e acabou indo a óbito e a patroa dela nem aí. Quer dizer, tem uma questão de insensibilidade social que nós temos realmente que encarar e que vanguardear esse debate. Nós temos que ter o Henrique Fontana, num grupo aqui que a gente faz de deputado de oposição, ele tem, assim, quase religiosamente, muitos têm colocado esse debate. Eu estou lembrando aqui do Henrique, porque diariamente ele coloca isso, que é a questão da gente discutir programa de renda no Brasil, né? Que é a gente mexer com a questão das grandes fortunas, que é a gente reorganizar o financiamento de política pública no Brasil. Então, a gente precisa pensar um pacote que começo, meio fim, uma coisa ampla, que chegue na ponta, que chegue na favela, que chegue na palafita, que chegue na zona rural, que chegue no Brasil inteiro e que recoloque, exatamente isso aí, esperança nas pessoas, ressuscitar e renovar a esperança. Fazer tudo. A gente teve um momento em que isso foi muito aceso no Brasil. Ali nos 2 governos Lula, esse negócio ficou epidérmico. Muita esperança, muito empoderamento, muita força e etc. Depois, esses problemas todos que nós tivemos de macroeconomia mundial, repercussão no Brasil, descaminhos que não convém agora relembrar e tal, mas o fato é que a gente chegou nessa tragédia que a gente vive agora. Nenhum de nós, em sã consciência, em março de 2018, imaginávamos que um sujeito tão desqualificado, tão incapaz, tão abaixo da média do piso, pudesse ser presidente da República e o cara virou presidente da República. É essa coisa que está aí, né? Nos envergonhando a todo dia e causando tantos problemas para o Brasil. Então é muito importante essa ideia de que a gente precisa de um programa, de uma coisa que nos oriente, nos organize, nos galvanize, nos junte, mas nos junte amplamente, para a gente ter uma correlação de forças capaz de fazer com que a luz supere a sombra, né? Só que a luz não é só aquela com a nossa própria lâmpada. Tem uma luz mais acesa, uma menos, né? Uma mais forte, uma outra menos. A gente precisa juntar isso aí tudo. Queria aproveitar bem dizer rapidinho, porque eu vi aqui 3 observações, eu vou responder. Tem umas perguntas aqui, Márcio, que o posto também está mandando. Eu vi aqui. Tem uma pessoa aqui preocupada pra caramba com o que é que eu faço pelo Maranhão. Muito obrigado pela oportunidade de responder. Eu tenho a vida inteira lutado pelo meu estado, pelo Brasil e tal. Como deputado federal, ao que me pergunta, eu tenho também dedicado muito esforço para o Maranhão. Ele adianta outra pergunta. Destinou a emenda para o Maranhão? Claro, hoje mesmo foram pagos de emenda individual minha R$3.428.000 para saúde no estado do Maranhão. Já tinham sido pagos 7 milhões para municípios do Maranhão. A emenda individual, ela não é uma benesse do governo federal, ela é um direito do parlamento, inscrito em lei. E eu fiz a destinação mais do que obrigatório pela lei de emenda individual. Eu fiz quase integralmente, exatamente no início da pandemia, para auxiliar municípios do Maranhão e o próprio governo do estado no combate à pandemia. A bancada do Maranhão também destinou 43 milhões de reais das emendas de bancada para a COVID, combate à Covid no Maranhão. Dos 21 parlamentares do Maranhão, 18 deputados e 3 senadores, só um, por razões mesquinhas, foi contra. Todos os demais, independente de questão partidária, política, ideológica, cacete, todo mundo concordou em destinar recursos para as políticas de combate à pandemia do coronavírus aqui no estado. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de dedicar minha energia como militante do mundo social, como deputado federal agora, em defesa não só das bandeiras do Brasil, mas também de fazer ajudar também concretamente o nosso estado no limite daquilo que é possível nós fazermos. Vamos lá, a primeira pergunta é do Portuga. Quem quiser mandar pergunta, a hora é agora, viu, gente? A hora do recreio. Qual seria a melhor ação do governo para ajudar a salvar a severidade do Covid-19? Eu acho que são ações, Portuga, ações coordenadas, que nós mencionamos no começo. Qual é a ação mais eficaz do ponto de vista epidemiológico para a Covid? É a prevenção, né?
Agora, você não faz a prevenção, que é feita pelo distanciamento social, como o Zezé já apontou, de qualquer jeito, porque é a forma diferenciada de fazer. Na favela, por exemplo, há relatos, diversos relatos. Quer dizer, a forma da própria sociabilidade é de um modo que impede concretamente o distanciamento social clássico, né? Pelo espaçamento urbano, pelo número de pessoas que vivem sob o mesmo teto, enfim. A gente tem que ter uma ação de distanciamento, mas que não seja, que é uma regra básica, elementar aqui e ali, em todas as partes do mundo. Sem distanciamento, a gente não consegue conter a proliferação acelerada do coronavírus, né? Com os efeitos que isso traz para a saúde pública. Agora, nós temos que ter uma gradação de características. Agora, me diga só, um governo federal que não conseguiu pensar o elementar, vai conseguir pensar em políticas diferenciadas, adaptadas às realidades específicas? Essa é uma questão dramática do Brasil. Hoje mesmo, alguém disse, um consultor internacional, aí, não sei de qual organismo foi, que ao governo federal do Brasil caberia coordenar as ações para que elas alcançassem maior eficácia, maior efetividade no plano da União, dos estados e dos municípios. Nós teríamos hoje, inclusive na favela do Brasil, nas favelas do Brasil, uma situação menos grave e menos tensa se essas ações tivessem sido coordenadas, envolvendo a sociedade civil também, as entidades que mais conhecem o dia a dia dessas comunidades. E tratando de uma dimensão que é fundamental, que o governo federal não quis tratar, demorou, que é da questão da sustentação das pessoas, a questão social do auxílio emergencial. Mas não é só do auxílio emergencial que aqui o Congresso Nacional aprovou de R$600, que pode ir a 1.200. Há outras tantas possibilidades de políticas públicas que só quem pode manejar é o Estado Nacional, é a União. Quem mexe com moeda, quem regula, quem tem reserva cambial, quem imprime moeda, quem tem reserva de contingente, é o governo federal. Quer dizer, olha, veja só um dado. O Congresso Nacional aprovou leis que resultam em 250 bilhões de reais para investimento no governo federal. Passados 90 dias, dramaticamente, não se investiu 15%. Aí isso vai na ponta, né? Infelizmente, foda isso. Desculpa aí, eu falei que nem lá o cara, né? Meu presidente da República. Eu vi aqui na tela minha prefeita de minha cidade, Colinas, prefeita Valmira Miranda, um grande abraço. Colinas hoje recebeu R$200 mil de emenda minha para o Covid. Tinha recebido já 500 mil e hoje mais 200 mil, né? Está em boas mãos da prefeita Valmira. Tem uma coisa que a gente sugeriu quando surgiu a pandemia, a gente suspendeu as atividades e elaboramos 14 propostas para engajar os governos, o setor privado e a sociedade civil. Inclusive prevendo já a defesa dos vulneráveis, que a gente já saberia que iam ser as mulheres e os idosos, né? Então sugerindo desde aluguel de hotel, que ninguém fez ainda no Brasil, para colocar os vulneráveis com suas famílias, que tivessem sem nenhum sintoma e tal, até o financiamento de negócios para ser vendido em home office, né? Ou entregue por delivery, ou transferência de renda direta. Porque é o seguinte, tem uma coisa que a favela merece aí a medalha, porque eu vi todo mundo falando, quando chegar na favela vai ser isso, vai ser aquilo. As favelas estão dando aula de equilíbrio psicossocial, porque até agora você não teve notícia de quebra-quebra, de incêndio, de saques e tal, mesmo na sociedade extremamente desigual e injusta, mas o que eu estou me preocupando é com esse desencontro, essa falta de ação coordenada, essa falta de liderança nacional, essa coisa nublada, essa comunicação truncada e as demoras de repasse do entendimento entre município, estado e governo federal, é que a gente esteja armado uma bomba relógio aí, complicadíssima, que daqui a pouco não vai chegar a renda, não vai chegar a comida, o pai de família, a mãe de família não vão ficar olhando dos filhos morrendo de fome, chorando com fome, olhando para a prateleira cheia de comida e ficar lá como se nada estivesse acontecendo. Então as elites políticas e econômicas do Brasil têm que ter uma responsabilidade porque não tem noção do que é o tamanho do buraco e do poder corrosivo e inflamável de uma desigualdade social, de fome, de miséria e desespero que está passando agora. Por enquanto, nós estamos vendo pais de famílias, cara, tentando suicídio. Semana retrasada aqui, um policial me ligou 3 da manhã porque interviram num suicídio, um cara queria se jogar de um viaduto daqui, de Fortaleza, e o policial interviu e ligou para a gente para pedir cesta básica, porque ele está vendo ações, o cara viu na internet e tal. Eu disse, sargento, por favor, o senhor consiga alguma coisa hoje, porque a gente tinha acabado de parar as atividades, 3 horas da manhã, estava naquele fluxo louco, né? Ninguém dormia, ninguém parava. E aí de manhã a gente foi deixar a cesta básica. Quando foi deixar, a gente descobriu que o cara já tinha tentado suicidar pela segunda vez, cara.
Então, isso é um estado... Então, assim, tem um pós aí que vai vir ainda, porque tem um agora que é desesperador, mas pode ficar pior se a gente não intervir. E quando menos pior for, vai ter uma sequela aí desse processo. Você pensa, por exemplo, Massugé, as crianças que estão fora da escola do ensino básico, do ensino fundamental, estão fora da escola, cara. É um atraso danado, é um déficit miserável, gigante. Aí, Zezé, vai e volta, a gente posiciona no ponto fundamental. Quais forças nós vamos unir para enfrentar essa situação? Porque é o seguinte, passando a pandemia, com esse quadro trágico todo, não nos iludamos. Um setor importante da sociedade brasileira vai querer colocar toda a conta da reconstrução no lombo do trabalhador, com menos direitos, com mais restrição, com mais exploração, com menos políticas públicas. Então, a gente tem que pegar aquilo que serviu para enfrentar a pandemia, para enfrentar o pós-pandemia. Tem uma série de coisas aprovadas hoje na Câmara para, como política, digamos assim, contracíclica a essa pandemia, que está anotadinho para a gente poder manter como política permanente, lutar para manter como política permanente. Então, esse arranjo político e social, ele é fundamental para que a gente saia da crise e que não demore muito a sair, em situações de reorganizar o país em bases mais justas do que o país chegou nessa pandemia. Então, tem coisas que estão muito evidentes. Eu vou retomar o exemplo aqui do SUS. Né? Muitas pessoas que satanizavam o SUS, esculhambavam o SUS de manhã, de tarde, de noite. Estão aí agora dizendo, palmas para o SUS, que é o SUS que está salvando o povo brasileiro no momento dessa pandemia. Então, tem outros exemplos vários. Então, é muito importante essa tua observação, porque, de fato, a gente vai ter uma disputa não só de narrativas sobre este momento, mas a disputa de projetos. Se a gente vai, depois da pandemia, com a tragédia social toda que nós temos, piorar, com a desculpa de que vai melhorar, ou se nós vamos, de fato, melhorar com políticas públicas inclusivas, justas, corretas, distributivistas, capazes de chegar na ponta da sociedade. Zezé, me permite, eu queria só mandar um abraço aqui para o grande cantor, compositor, cantador e grande amigo, que tem uma grande qualidade no Brasil, que ele torce pelo Fluminense, que é meu amigo Tom Kleber, um sertanejo que nem eu, lá de Colinas, que está aqui nos assistindo. Nós estamos chegando aqui ao final, tem o JC Colanian, tá pedindo que você mande um salve para o irmão dele, Jacinto Leite. Salve, salve, Jacinto. Abraço. Está aqui também o Ayrton. Grande abraço, Ayrton Oliveira, da Óticas Ayrton, aqui na ilha. Aí, amiga, aqui a senhorita Bel... Deputado, você é a favor do adiamento do Enem? Totalmente a favor. A manutenção do Enem é a expressão da absoluta irresponsabilidade com a educação brasileira com os estudantes brasileiros. Isso é uma estupidez desse maluco, desse ministro da Educação, de querer manter um calendário em cima de uma instabilidade, de uma imprevisibilidade tamanha. O que a precaução recomenda, o bom senso, a racionalidade mínima e a razoabilidade é que a gente adie o Enem. É um absurdo. Obrigado pela lembrança, viu, Rita? Tem aí a senhorita Belzinha Reis está perguntando o seguinte: no Rio, todos os equipamentos e RH são temporários. O que ficará de herança para além dos óbitos? Boa pergunta. Já existe o pensamento para a reconstrução do país? É o que nós, em certa altura aqui do nosso bate-papo, eu e Zezé tratamos disso quando nos referimos à questão. Nós tivemos que ampliar leitos clínicos, leitos de UTI, né? Ampliar o atendimento. É correto, depois da pandemia, você voltar aos padrões de antes? Claro que não. Mas há recursos para isso de maneira continuada? Também não. Então, nós temos que resolver esse impasse. Nós temos que debater fazer com que haja fim do subfinanciamento da saúde pública em nosso país. O que significa a gente fortalecer o SUS. Não tem como fortalecer o SUS sem mais recursos para prover o Sistema Único de Saúde, mais controle social sobre o SUS, mais fiscalização sobre o SUS na ponta, para que a gente tenha mais atenção básica e menos doença e mais saúde. Meu irmão, nós estamos chegando nos finalmente aqui. Quero agradecer você aí por esse bate-papo aqui, a galera do Mídia Ninja, que está pautando aí várias agendas importantes através dos seus debates. Está de parabéns aí, compartilhando pensamento, compartilhando ideias. Agradecer você também que ficou aí na escuta com a gente, mesmo com as dificuldades de áudio e vídeo, mas estamos aqui. Valeu, Márcio!
Eu peço desculpa aí pela dificuldade do áudio e te peço 10 segundos para responder bem aqui ao Eleozar Júnior. Ele Vai até cortar, vai. Rapidinho, é que o protocolo da cloroquina